Olá pessoal, vamos continuando aqui. Eu sou o Joel Valim. Estamos aqui continuando o nosso curso Fundamentos em SOA, uma paisagem em 360 graus. O assunto da nossa sexta parte da aula 5, que é sobre o edifício ecossistema SOA, serão as operações, serviços e composição de serviços, ok? Então assim, a gente começa falando das operações, porque as operações é o que efetivamente é executado, né? As operações são os programas, classes, né? Aplicativos, que são efetivamente executadas. Então, assim, sempre se fala muito em serviço, certo? Até tem gente, assim, é muito comum falar do serviço, mas na verdade você está falando de operações. Porque, por exemplo, um serviço, aqui a gente tem um fragmento de WSDL. Nesse fragmento de WSDL tem um pedaço aqui que define uma operação, certo? Uma operação de GET. Então, essa bolinha aqui, né, ela é o serviço invoice, né, o serviço de nota fiscal, certo? E ele tem uma operação chamada GET, ou seja, obter a nota fiscal, né? Então, o serviço, na prática, do ponto de vista de deploy, de unidade de deploy, ele funciona na maioria das vezes como um agrupador lógico por assunto, tá? O que é executado é a operação de serviço. Esse é o que é executado. Quando você tem um WSDL, por exemplo, que você vai lá no seu Service Registry e obtém um contrato de um serviço para colocar na sua aplicação para você poder invocar a execução desse serviço, enfim, você não invoca a execução do serviço, você invoca a execução executada, né? Então, a operação é que é executada. E ela é executada não como uma aplicação inteira. Na grande maioria das vezes, a operação, o serviço ele serve como um agrupador lógico, mas as operações, o pacote, o executável, né, que o build, né, o pacote da execução, o WOR, né, para quem programa em Java, esse pacote executável ele não contém todas as operações dentro dele. Você não. Então você tem um WAR, né, com, vamos dizer assim, as operações de, vamos dizer assim, um serviço, né, de nota fiscal. Você tem as operações de emitir nota fiscal, consultar, adicionar produto, vamos dizer. Adicionar produto na sua nota e outras operações mais. Isso aqui é um desenho que, embora ele possa ser, né, nada impede que você tenha uma aplicação fisicamente deployada para trabalhar desse jeito, mas não é a regra, né? Você pode ter o serviço apenas como um agrupador lógico, um agrupador de governança, né? Mas as operações elas podem estar espalhadas.
em várias aplicações, e inclusive em várias máquinas, em várias tecnologias, né? Por exemplo, esse invoice, a operação de GET, ela poderia ser uma consulta no Java, está lá num WAR, num Web Archive, num EAR, num EJB, certo? A operação de incluir, ela poderia estar no mainframe, né? A operação vamos dizer assim, de cancelar, poderia também estar numa plataforma distribuída. Então, assim, muitas vezes, em muitas abordagens de SOA, você não tem o serviço comunidade de deploy, né? E assim, agrupando todas as operações dentro dele, certo? Você pode ter também desenhos em que as operações elas são efetivamente as operações que são executadas, que são invocadas pelas aplicações, certo? Mas elas, inclusive, elas podem estar espalhadas, distribuídas, né, em várias plataformas e máquinas diferentes. Não necessariamente o serviço ele vai estar implantado, né, como uma única unidade de deploy, um único WAR, um único EAR, né, numa máquina virtual rodando aquele serviço inteiro, certo? Então, essa é uma abordagem, ele está todo empacotado junto, mas não é a única. E, na verdade, também o que acontece muito na abordagem de quem desenvolve para a plataforma distribuída é que muitos serviços eles acabam sendo implantados juntos, né? Eles acabam sendo implantados, agrupados sob a forma de sistemas, né? Vários serviços juntos, né? Num pacotão só, gerando um monolito, né? Então já existe muita crítica, né, a essa abordagem, né, que não é uma abordagem legal mesmo, né, porque ela depois é difícil de você escalar, tem muito desperdício de recurso, né, e tal. Então até tem uma turma dos microservices aí, né, questionando esse modelo de implantar todo mundo junto, né. No início eles até se declararam como um novo modelo, diferente do SOA, mas inclusive o Martin Fowler ele se reposicionou e inclusive o microservices ele é hoje um padrão. A gente vai falar na sequência do curso de padrões de projeto, né? O microservice virou um padrão de projeto, já está lá na página SOA Patterns, né? soadesignpatterns.com. Já tem lá a definição desse padrão de projeto lá e tal, que ele busca efetivamente acertar nesse nível de granularidade do deploy para que a utilização da infraestrutura, da máquina virtual, ela seja mais eficiente e consiga atingir melhores níveis de serviço, certo? Um melhor aproveitamento dos recursos de máquina, né? Onde estão deployados os serviços, né? Acertar mesmo assim aquela questão de o que é o serviço, né? Que é uma questão muito importante, definir o que é o serviço, mas em termos de deploy, de unidade de deploy, né? Então tem essas duas abordagens, né? O serviço, vamos dizer as três abordagens, né? Um monte de serviço junto num pacotão que é altamente ineficiente. O serviço numa aplicação, né, com todas as suas operações agrupadas juntas ali naquele mesmo pacote, né, que é uma abordagem também interessante, com uma granularidade menor, né, e tem essa outra abordagem, né, vamos dizer assim, três abordagens, né, essa onde as operações estão espalhadas e o serviço ele é efetivamente mais uma unidade lógica mesmo de controle do que uma unidade física. Mas o que é importante saber das operações? É que elas são aquilo que efetivamente é executado. Certo? Então quando alguém fala executou um serviço, não, você não executa um serviço. Assim, lato sensu você pode estar executando um serviço, né? Mas na verdade a hora que você executa a operação. Porque você pode ter sim um serviço de tarefa feito para resolver todo o problema da emissão de nota fiscal, mas você vai executar uma operação por vez para resolver cada pedacinho
que precisa ser resolvido para você, cada etapa, cada passo, né, que você precisa resolver para emitir uma nota fiscal, ok? Então estamos aqui no conceito de operações. Agora vamos para o conceito de serviços, né, e depois a gente finaliza a aula com o conceito de composição de serviços. Então, os serviços, veja que ele é essa bolinha, né? Isso aqui é tirado do livro do Thomas Earl, né? Dos princípios de serviço. Então, uma definição para serviço é que ele é um conjunto de capacidades, né? Que são as operações, certo? Essas capacidades aqui são as operações que são executadas. Ora, mas como é que eu executo essa operação? Bom, trazendo um pouco para a prática, no WSDL existe a figura das operações lá dentro, certo? E essas operações ela tem um tal de um endpoint, que é nada mais nada menos que uma URL. Então você faz você faz um post, por exemplo, HTTP com os dados para aquela URL, ele vai pegar aquilo lá e vai repassar para um programa lá via TCP/IP, né, e vai executar aquilo ali, né, ou via SOAP, né, e o negócio cai lá na ponta e vai executar. Então é basicamente utilizando as tecnologias web, né. Então você está numa máquina pela rede mundial de computadores, você tem uma URL, tipo essa URL que você digita na barra de endereço do browser. Essa URL da operação ela aponta para um endpoint que é um programa que está instalado lá numa máquina e ele recebe os dados que você envia da requisição e aciona um componente lá, isso está ligado a um componente lá no servidor de aplicação, certo? E esse componente vai executar e vai te devolver a resposta também pelo SOAP, pelo HTTP, pela forma que você invocou. Ok? Então, um serviço, ele é o quê? Ele é um conjunto de operações. Certo? Essa é uma definição de serviço. Ele é um conjunto de capacidades desenvolvidas para quê? Para resolver em conjunto problemas relativos a um assunto ou aspecto do negócio. Ok? Então, o serviço ele sempre tem a ver com um assunto, por exemplo. Embora os serviços tenham as classificações dos inventários, né? Mas ele está sempre relacionado com um aspecto do negócio. Ok? Então, ele pode ser um serviço que resolve regras de negócio, um serviço que resolve entidades, certo? As entidades de negócio, as entidades de banco de dados, que trata inserção, update, delete das entidades, pode ser um serviço utilitário, pode ser um serviço de tarefa, que é um serviço que tem um conjunto de operações executáveis que são responsáveis pela execução de uma tarefa de um processo de negócio. Né? O que é uma tarefa de um processo de negócio? A tarefa de um processo de negócio ela é aquilo que tem interação com uma pessoa ou com um sistema. Ela é uma ação executada por um ator para a obtenção de um resultado. Então, dentro de um processo, vamos dizer, de conta corrente, você pode ter uma tarefa lá que é saque de conta corrente. Então, essa tarefa tem um ator lá que é o cliente, certo? E esse cliente
vai lá e tem todo um procedimento para ele conseguir fazer o saque. Isso é uma tarefa, certo? Então, a tarefa em relação ao processo, a tarefa está para o processo. A tarefa está como processo, como a funcionalidade ou o caso de uso, aí para quem conhece RUP, né, o ML, como o caso de uso está para a engenharia de software. Ou seja, a tarefa é aquilo que dá valor, é aquilo com o qual você interage, é aquela tela ou aquele conjunto de telas que você tem para conseguir emitir uma nota fiscal. Emissão de nota fiscal é uma tarefa. Cadastramento de pedido é uma tarefa. E aí, geralmente, você cria um serviço, né? Você declara um serviço com um conjunto de capacidades que vai te possibilitar, ou seja, o que eu preciso para poder resolver essa tarefa de emitir uma nota fiscal. O que eu preciso de capacidades de sistema para poder resolver essa questão de inserir um pedido de compra, né? Então você coloca todas essas capacidades como operações desse serviço e cria os programas para resolver cada uma dessas operações, ou cria um pacotão, um sistema que resolve aquele serviço separadamente, ou bota isso tudo no conjunto de um sistema, mas é uma péssima prática, já vou dizendo, não aconselho a fazer. Eu acho que você criar uma aplicação para cada serviço, para quem trabalha com Java, com distribuída, é a melhor forma. Ok, e para quem trabalha com mainframe, então você para cada operação você cria um programa, mas pode separar em mais para não ficar aqueles monolitos grandões, aqueles programas enormes, né? Mas assim a porta de entrada, que é o programa que trata a operação, o pai da cadeia de execução ali, né? Representa aquela operação, certo? Então serviços, conjuntos de operações, conjuntos de capacidade, certo? E aí o que acontece? Aqui ele tem aqui nesse desenho você tem o serviço e você tem o que eles chamam de método de serviço, que são as operações, né? Então aqui você tem o serviço em si, provedor, né? O programa que executa lá no provedor, né? Que podem estar em máquinas diferentes, cada operação. Você tem uma interface, que isso aqui é o WSDL, ok? E aqui você tem um programa cliente, certo? Consumindo, né, ele vai executar esse método através dessa especificação que ele pegou aqui pelo WSDL, ele executa esse método do GET lá no provedor, ok? Então, serviços são conjuntos de capacidades. O serviço ele pode ser físico, como unidade de deploy. Ele pode, eventualmente, ser só um agrupador lógico, né, para relacionar por assunto. Ou seja, esse serviço ele resolve qual assunto? Ele resolve essa funcionalidade aqui de emissão de nota fiscal, ele resolve essa funcionalidade de pedido, ele resolve essa funcionalidade de saque de conta corrente, de pagamento de título, ok? E ele pode também estar incluído dentro de um escopo de um sistema, né, tudo misturado lá dentro, porque é um legado, uma coisa antiga, também dá, mas o ideal é você migrar isso para um desenho melhor, né? Mas também não é proibido, sabe? Uma das coisas interessantes do SOA é essa questão do reuso, né, e também da preservação do investimento que você já fez em TI, né? Então você tem lá um montão de programas que podem estar em mainframe. Porra, expõe esses programas como operações de determinados serviços que você agrupe logicamente, ok? Inclusive programas que estão em mainframe têm aquela velha filosofia de você trabalhar com código de função. O mesmo programa faz várias funções, faz de um determinado assunto, ele faz a inserção do pedido, ele faz o cancelamento do pedido, ele faz várias coisas. Cada uma dessas funções vira uma operação, certo? Né? E você expõe aquele legado como dentro de um inventário de serviço, expõe como uma API ou cria web services, expõe
como web services, enfim, a maneira que ficar melhor, mas você você potencializa, você maximiza o teu retorno sobre o investimento daquilo que você já tem e abre a possibilidade também de você fazer a reengenharia disso aí, exportar para formatos que sejam considerados mais adequados, inclusive tirar de plataforma mainframe coisas que não sejam interessantes mais ter no mainframe, passar para plataforma distribuída, etc. e tal. Ok? Então vamos continuando aqui. Agora a gente vai falar sobre composições de serviço. Composições de serviço é um dos grandes objetivos do SOA. Ok? É você trabalhar com composições de serviço. E aí o que é isso? É o reuso, né, gente? É você, por exemplo, assim, eu tenho um serviço de tarefa, eu fui criando, por exemplo, vamos supor que isso aqui são todos serviços de tarefa, tá? São serviços que foram feitos para resolver processos de negócio. Ou, vamos dizer assim, vamos imaginar que isso aqui são serviços de entidade. Né? Aqui eu estou falando da tabela clientes, daqui da tabela produtos, né? E vamos supor que esse aqui seja a emissão de nota fiscal, certo? Serviço de emissão de nota fiscal. E aí, esse serviço de emissão de nota fiscal, ele pode se reutilizar, ele tem operações aqui, por exemplo, ele pode ter aqui um cara chamado preparar a tela, né, preparar a emissão, e esse cara aqui pode obter uma listagem, né, vamos dizer assim, vamos inventar uma coisa aqui, listar, esse service B aqui, vamos inventar uma função para ele. Categorias. Vamos chamar de categorias. Então ele tem essa capacidade a listar categorias. Então ele executa desse segundo serviço de categorias o listar categorias e obtém uma lista de categorias para poder usar nesse serviço. Aí ele invoca um outro serviço aqui, que eu não vou dar um nome para ele agora, mas ele pega aqui e obtém uma lista de produtos. Ok? E dentro desse mesmo aqui ele obtém uma lista de clientes. Certo? Então a ideia, vocês vejam, que uma das grandes ideias do SOA é você realmente quebrar, tornar o serviço a unidade a ideia mesmo do SOA é tornar o serviço a unidade de deploy que é instalada nas máquinas, né, virtuais. Então aqui você teria cada um desses serviços aqui, certo? Executando em VMs diferentes, esse numa máquina virtual, esse em outra máquina virtual, esse em outra máquina virtual, esse aqui noutra, esse aqui noutra, esse aqui está em mainframe. E é tudo distribuído. E essas setinhas todas aqui estão se comunicando pela rede, ok? Pela rede, pelo ESB, ou direto, né, via web services ou RESTful services, ok? Mas a ideia é essa, é computação distribuída. E aí, é claro, as composições de serviço elas trazem consigo também uma série de outras questões, né? Porque, por exemplo, se isso tudo aqui, a emissão da nota fiscal, fosse um programa feito no mainframe, um monolito, por exemplo, ou ele está tudo dentro da mesma aplicação, você tem contexto para fazer rollback, seja você precisou inserir uma coisa na tabela de produtos ou na tabela da própria nota fiscal, você faz um rollback, o teu contexto de transação, como é monolito, como está tudo dentro da mesma máquina, da mesma seção de memória, da mesma task,
executando, você dá um rollback e isso simplesmente é como se não tivesse acontecido. Agora, a partir do momento que você tem isso executando numa VM1, e isso na 2 e outro na 3, cada coisa que você faz, em tese, você não tem como dar rollback. Então você precisa ter transações, outras operações, serviços, assim como você tem o serviço que faz, você vai ter daí o serviço que desfaz. Essa é uma possibilidade, é uma abordagem. Inclusive isso é até um padrão de projeto previsto no SOA. Entendeu? Mas aí você começa a ter um conceito de transação distribuída, né? E aí questões como sincronismo e assincronismo começam a ganhar cada vez mais importância, né? Mas aí você vê que, claro, é uma grande objetivo do SOA, você poder ter tudo distribuído e aí você poder executar essas coisas como grandes composições de serviço e poder trabalhar também com isso de maneira que cada um escale, seja escalável independentemente e tal, mas isso cria também para a implementação e para o projeto desses serviços, desses softwares, né, e dessa infraestrutura também, e de monitoração e de todos os aspectos que isso envolve, traz inúmeras dificuldades, inúmeros desafios a mais que numa arquitetura tradicional, monolítica, isso não tem. Né? Então, eventualmente, com certeza, né, para você implantar isso aqui, esse modelo aqui, ele é mais demorado do que você implantar isso aqui. Né? Isso aqui é mais rápido, né? Mas também com o tempo você começa a perder em escalabilidade e tal, sustentabilidade. Isso aqui é mais complicado, mas ele é mais sustentável no tempo. Né? Isso aqui é um desenho mais sustentável. Ok? Então aqui a gente tem um outro exemplo. Nós temos aqui esse outro exemplo, que é um serviço da camada de serviços de tarefa. A gente vai ver essas camadas de inventário mais adiante, vamos falar dos níveis de inventário de serviço, né? E quando a gente for falar em abordagem top-down e bottom-up, a gente vai ver que tem uma abordagem que acha que só existe essa camada aqui, a camada de serviços de tarefa, que atende às tarefas de processo de negócio, e tem uma outra abordagem que também considera essas outras camadas aqui, né, que é a abordagem da galera da turma do Thomas Earl e tal, né? Então, na camada de serviços de tarefa, nós temos um serviço de conferência de premiação do estudante, que ele compõe, na verdade, ele utiliza operações do serviço de evento, do serviço de premiação, do serviço de estudante, que são serviços de entidade. Então, como são serviços de entidade, a gente pode dizer isso aqui está relacionado com tabelas de banco de dados. Aqui faz o relacionamento com o database, certo? Esses serviços de entidade, e esse serviço de premiação aqui, ele utiliza serviços utilitários de notificação e de documentação e de documento, né? Então, isso aqui é a composição de serviço, tudo isso aqui rodando em máquinas virtuais diferentes, distintas, dedicadas, né, com recursos dedicados para cada um deles, né? Isso seria o ideal, né? Os que os princípios da orientação aos serviços pregam. Né? Mas esse aí é o conceito de composição de serviços, ou seja, é como se fossem funções, gente. Pensa assim, aquela velha filosofia que tinha na abordagem estruturada, a gente chamava de funções. Na orientação a objetos, nós chamávamos de componentes, ok? Ou mesmo classes, certo? E aqui, na orientação a serviços, a gente chama de operações ou serviços. Né? Eu gosto de falar mais de operações porque, na verdade, você diz que compõe serviços, mas o que você utiliza mesmo são as operações. Claro, nesse WAR, por exemplo, aqui, vamos supor que ele seja um WAR ou ele seja um EAR, né? Você trouxe o WSDL, pegou o WSDL lá,
do serviço de notificação. Mas eventualmente você não vai precisar utilizar todas as operações, você vai utilizar alguns métodos que esse serviço te disponibiliza, né? Mas tudo bem, seria composição de serviços, né, operações compostas, também dá de você chamar, mas a questão toda assim, é o bom e velho reuso, certo? Que já desde sempre a gente vem tentando utilizar na estruturada com o nome de funções, na orientação a objetos lá com suas classes e jars e APIs, né? E na orientação a serviços com um enfoque também, só que claro, na estruturada e na orientação a objetos, sempre naquela questão de, está trabalhando na mesma máquina e tal, né? Você disponibiliza uma API, está trabalhando tudo junto ali, né? É o reuso com tudo junto. Na orientação a serviços você tem esse reuso, só que todo mundo aqui está trabalhando em máquinas virtuais. Eu já vou falando de máquina virtual, tá, gente? Para mim não existe mais esse negócio aí de máquina física, não, né? Em máquinas virtuais distintas, ok? Servidores distintos, né? Ou seja, cada um com a sua infraestrutura, se conectando pela rede, ou seja, é tudo distribuído. Então o software ele deixa de ter essa conotação com o SOA, ele deixa de ter essa conotação de todo mundo na mesma máquina para trabalhar em máquinas distribuídas, e a transação ela não está mais toda dentro de uma máquina só da mesma task, mas ela executa em vários pedaços em máquinas diferentes, seja através da figura de vários exercícios, várias operações de serviço sendo executadas na sequência, e aí eu consigo fazer reuso, consigo trabalhar também com isso muito melhor a minha infraestrutura, a minha escalabilidade e reduzir custos de processamento, né? Só que claro, isso aí depende muito também, a gente sabe, de ter uma boa infraestrutura desenhada, né? E além do bom projeto, né? De um projeto de serviço que leve em conta todos os princípios e alguns padrões de projeto, bons padrões de projeto da orientação a serviços, né? Ok? Então, gente, essa foi a nossa sexta parte aqui da nossa aula 5, certo? Nas próximas aulas, na próxima aula a gente vai falar sobre regras de negócio, ok? Então, obrigado por enquanto, um grande abraço e até a próxima aula.